Boa noite! Boa noite! Hoje a gente dá continuidade à nossa série de lives sobre como nasce um livro. E hoje é a nossa quarta live que vamos falar sobre a edição, como é o processo de edição, preparação, é, é, diagramação de um livro para que ele seja, né, publicado. Como é esse processo da publicação de um livro? Então hoje nós vamos receber a Andréa Schweitzer. Ela é formada em comunicação social e letras. E hoje ela é responsável pela parte de literatura infantil, psicologia e educação da editora Paulinas, a minha querida Andréia. Nós fazemos a pós-graduação de literatura infantil e juvenil pela Cândido Mendes, com a professora doutora Cíntia Barreto, e tivemos essa felicidade de nos conhecer e poder fazer essa parceria tão bacana de estar trabalhando com os livros, principalmente a literatura infantil. E estamos essa semana, né, desde semana passada, falando de cada passo do processo, né? De como se faz um livro, como nasce um livro, a parte criativa da escrita, sobre o livro imagem, sobre a ilustração, que tem a diferença do livro de imagem. E hoje nós vamos falar sobre essa parte da edição e da publicação de um livro. A Andréia já chegou por aqui e eu vou convidá-la para a gente começar a nossa conversa. Vamos lá. Andréia, não sei porquê, mas você não tá com permissão para eu te convidar. Vê se aparece uma mensagem aí para você enviar essa solicitação para conversar comigo, para participar da live. Vê se aparece aí, por favor. Porque para mim eu não tenho como te convidar. Tá bloqueado, eu não sei porquê. Dá uma olhadinha. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Márcia. Boa noite, Bibliotoque. Sejam bem-vindos. Oi, Dida. Boa noite. Ideia não tá aparecendo para mim. Eu não tô entendendo. Vê se você consegue mandar uma solicitação. Eu não tô entendendo. Às vezes essa coisa de internet, né, desses ao vivos aí, acontecem essas coisas. Eu não tô entendendo porque não tá habilitado a Andréia para participar. Vou aguardar aqui mais um pouquinho. De repente a Andréia sai e retorna para ver se habilita aqui para mim. Ou então tenta mandar uma solicitação. Então, gente, essa semana, né, tá sendo muito bacana porque eu tô tendo a oportunidade de conhecer mais essas mulheres poderosas que atuam aí no mundo, né, da literatura, dos livros, escritoras incríveis, ilustradoras, professoras, contadoras de história. E a Andréia habilitou. Tô em ideia. E tá sendo muito gostoso que a gente consegue conhecer mais essas pessoas, né? Que às vezes a gente nem imagina. Alô! Oi, Andréia, que bom! É, Boa pelo, noite, minha pelo querida. computador não funciona. Não, então foi isso, foi o É, computador, então, por isso que a aham, gente não conseguiu conversar. sim. Seja bem-vinda, que Obrigada. prazer, querida. Tô tão feliz que vocês aceitaram o meu convite.
você aceitar esse convite. Estou muito feliz, muito obrigada. Olha, eu vou te dizer que é um sofrimento para mim, viu? E só hoje 2 lives, pelo amor de Deus. Nossa, tá expert já, então tá tranquilo. Boa Tá noite, tranquilo. Sandra. Boa noite, Não Márcia. gosto de falar em público, né? Mas tudo bem. Mas assim, foi o que eu falei, a gente tá tendo a oportunidade de conhecer pessoas tão incríveis, né? E que se não fosse essa pandemia, essa questão do online, a gente não ia poder ter essa oportunidade de se conhecer. Então, por que não trazer essas mulheres poderosas para o mundo conhecer, né? Eu acho isso tão importante, Tá sendo um né? exercício de, sabe, de autoconhecimento, de auto, enfim, é complicado para mim, mas vamos lá. Você vai falar de uma coisa que você já domina muito bem, né? Que é a questão desse seu trabalho lindo, da editoração, da edição dos livros, desse processo da publicação, que eu sei que você ama livros, ama literatura, sobretudo a literatura infantil e Aham, juvenil, né? sim. Então, é um bate-papo para eu conhecer e as outras pessoas conhecerem como é esse processo, né? Como nasce um livro, depois da parte escrita, depois da ilustração, como que você monta isso tudo para ele ir para a mão dos seus ídolos, Pois é, só que seus fãs. antes, vamos voltar no tempo, então. Me conta aí. Acho que nas primeiras 2 lives você fez com a Marilza, Foi. de Eu fiz como, com a Maria de quando o ela processo da tem a ideia, escrita. né, de escrever o livro. Muito Sim. bem. Então, assim, meu trabalho na editora hoje, a primeira parte do meu trabalho é a seleção dos livros. Então, eu Sim. recebo os originais. Então, os autores, como a Marilza, né, tem a ideia, escreve Uhum. texto, burila, tá, manda para a editora. Então, meu primeiro trabalho com o livro é recebê-los e fazer essa seleção, né? E, então, assim, na Paulinas, a gente tem um procedimento que é a cada 2, 3 meses a gente faz uma reunião do conselho editorial e nessa Uhum. reunião a gente expõe, né? A gente conta para os demais membros o que é cada um daqueles livros que a gente está apresentando, né? Quais são os pontos positivos, os pontos negativos, enfim, as características. Conta um pouquinho, faz um resumo do livro, apresenta para o conselho editorial e juntos, em consenso, a gente decide se ele vai ser publicado ou não. Esse é o Sim. primeiro passo. E aí, Aí você pega lá o original, né? exatamente, Nossa, bacana. é o original. A partir disso, então, a secretaria entra em contato com o autor, a partir, né, da decisão de publicação, e a secretaria entra em contato com o autor e elabora o contrato, enfim, né, a gente tem uma programação que a gente elabora, geralmente no mês de outubro, a gente elabora a programação para o ano seguinte. Nossa, com bastante Bastante antecedência. antecedente. Bastante antecedência. Então, assim, em final de outubro, agora, comecinho de novembro, a gente já fez toda a programação do ano que vem. Uhum. A Dani está com uma dúvida igual a minha. Eu ia fazer essa pergunta. Qual os pontos que você leva em consideração para avaliar os originais, né? Como que vocês fazem essa seleção? Acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? Como é feita essa seleção? Os critérios são muitos, né? E assim, são diversos. No caso da literatura infantil e juvenil, especificamente, a gente leva em consideração a originalidade do texto, a qualidade Uhum, literária dele, o que uhum, traz de informação interessante para a criança. Então, uhum, assim, aquilo que ele tem de intrínseco nele como qualidade, né? uhum. Então, Um texto original, atual, exato. né?
de um assunto que esteja em voga, né? Que Não, esteja em alta. também, mas não necessariamente, mas Aham, a qualidade literária é muito importante, né? Então, assim, critérios estéticos mesmo, né? sim. E que são muitas vezes subjetivos mesmo, mas que a gente tem que estabelecer um parâmetro, né? Então, Uhum, assim, se for um texto de poesia, quais são os elementos que esse texto de poesia está trazendo, a relevância desses uhum, textos, o público a que se dirige. E a Paulinas hoje conta com um catálogo super extenso. Então, assim, a gente busca uhum, textos que ainda não tenham sido contemplados, temas, né, que não tenham sido contemplados, para a gente não ficar se repetindo. uhum, Por exemplo, no universo de literatura africana, a gente tem uma coleção de literatura africana. sim, É uma cultura riquíssima, né? sim, Então, tem verdade. sempre algo novo a ser explorado. E no caso Uhum, da literatura infantil, aquela, sabe aquela coisinha assim que pega na gente, que é a surpresa do final, uhum, que surpreende, né? prende, que ativa a Uhum, curiosidade da criança. Enfim, são vários uhum, pontos que a gente leva em consideração, não é? uhum, E também tem as outras áreas que eu cuido, que hoje são educação, psicologia, né? Alguma coisa relacionada a contexto familiar, de educação. uhum, Então, assim, aí sim temas relevantes e de atualidade. Então, uhum. a gente lançou ano passado um livro, aliás, ele ia ser lançado ano passado e vai entrar, vai entrar agora em 2021. Trauma, abuso e violência. É, importantíssimo. Exato. Essencial, digamos assim. Então, aí para essas outras áreas, sim, aí o tema de relevância de atualidade Uhum. é mais importante. E a gente já pulou logo para o assunto e eu queria que você falasse sobre você um pouco também, sobre a sua trajetória. A gente começou já falando aquela ansiedade, né? Eu sou ansiosa, eu já estava ansiosa para te perguntar. E eu quero saber de você, quem é a Andréia, por que você escolheu essa profissão, sabe? Eu acho isso super Então, eu importante. Quem é a Andréia nesse contexto todo? Quem é você? quem sou eu? Bom, eu fui uma criança que li muito, desde muito pequena. Minha Uhum. mãe conta que eu me alfabetizei meio que sozinha, lendo o gibi, Ó, Tio Patinha, Mônica, e ela dava na minha mão autodidata. um dia quando ela estava lendo. Uhum, que E gracinha. frequentei muito a biblioteca da primeira à oitava série, Uhum, né, o antigo primário e ginásio, e muito. Eu lembro uhum. quando eu tinha uns 9 anos, que eu já tinha lido assim, quase a coleção completa de livros para minha idade, e que eu peguei o Ateneu, que era um livro de capa dura, que era um livro de Não capa sei qual dura, é. que eu achava bonito. E Nossa, aí eu não entendi nada, né? Lógico, né? Você vai com calma. tá Mas, falhando um enfim, pouco. Peraí, só um eu minutinho. tinha essa sede, né, de ler, de aprender. E, enfim, aí quando eu fiz publicidade e propaganda no antigo colegial, né, era um colegial técnico, seria hoje o ensino médio, Uhum, e uhum, fiz publicidade e propaganda, e quando terminei, então fui fazer faculdade de comunicação, porque eu, assim, tinha adorado aquela área de comunicação, de marketing, e era anos 80, tinha um boom de publicidade, então, assim, todo mundo queria ser uhum. publicitário, era a segunda área de com maior Uma concorrência. concorrência na USP, era medicina Não, e publicidade. E, nossa. evidentemente, não passei na USP, né? Fiz faculdade em Morumbi.
E eu sei que em 2000 eu conheci o Sandor, que hoje é meu marido há 16 anos. A gente se casou em 2004. Mas lá em 2000, Graças. 2001, quando a gente se conheceu, eu dizia a ele que eu queria muito voltar a estudar, eu queria fazer uma pós-graduação. E na época eu não tinha grana, enfim, tava, né, uma situação Uhum. difícil, tinha entrado e saído Collor, aquela coisa toda. E aí Complicado. presta, por que você não presta o vestibular? Eu falei, imagina, não entrei na USP quando eu fiz 18 anos, não vou entrar agora. Ele falou, não, vai lá que você passa sim. E aí fiz, prestei vestibular e Bacana. entrei. Falei, agora não. Viu? Aí, Poderosa. aí, porque na verdade, assim, o vestibular da USP, ele tem muito de conhecimento de mundo, né? Ele presta Uhum. coisa de política, de geopolítica, de questões sociais, históricas. Então, assim, e isso realmente, quando a gente tem 18 anos, a gente não tem a mesma vivência com, tipo, quando a gente tem 30, né? Então, Com realmente foi mais fácil. certeza. Lógico, matemática, Uhum. química, física, não lembrava de nada. Mas matei a É, pau isso é... nas humanas Eu e sou entrei péssima na. também. É. A gente é de humanas, vamos fazer miçanga, né? É, verdade. Aí comecei a faculdade de letras e absolutamente me apaixonei. Se Abriu um encontrou, mundo né? para abriu um mundo para mim que eu falei, gente, eu devia ter feito isso desde o começo. Uhum. E logo no primeiro ano, o professor de introdução aos estudos literários, ele propôs uma análise de um poema. E Uhum. ele deu vários poetas, né, para a gente selecionar. E eu escolhi Carlos Drummond de Andrade, mas escolhi um Uhum. poema que se chamava O Sorvete, que é um texto assim mais infantil, assim, tem uma pegada infantil, Aham. né? E Aham. aí quando eu fui mostrar meu trabalho, ele falou: "Mas por que você escolheu esse texto?" Eu falei: "Olha, me chamou a atenção porque é diferente, é um texto que não é muito conhecido do Drummond. Uhum. E o meu sonho é um dia trabalhar com literatura infantil." Isso foi É, em você se 2002, identificou. 2003 que eu entrei na USP. Muito bem. Na época eu já trabalhava na Paulinas e estava como eu já tinha passado por vários departamentos, né? Eu tinha passado pela eu era assistente de arte, passei pela secretaria Uhum. e na época então eu estava como coordenadora de revisão. Uhum. E aí assim, eu não revisava, mas eu enviava os textos para revisão. Muitos dos textos eram infantis. E eu falava, ai, gente, Uhum. eu queria tanto trabalhar com livro infantil. E fui Que indo, fui indo, fui deleite, indo. né? Você tava 25 lá. anos. O meu presente foi receber a editoria de literatura infantil. Então, eu passei pela coordenação de Nossa. revisão, depois fui assistente editorial da área de humanidades, enfim, que a gente chama de desenvolvimento humano, editora responsável por essa área. E agora, no começo do ano, então, ganhei de presente a realização do meu sonho, que é ser editora de livros infantis e juvenis. Que maravilha! É, Que delícia, né? É tão bom a gente trabalhar com o que ama, é muito gostoso. e está É sendo, muito tá gostoso. sendo uma sensação. Lógico que nada que vem fácil, né? Tinha que ser num ano de Não, é muita pandemia, tinha que ser luta. no meio dessa loucura toda vivendo. Não adianta a Mas gente ganhar o foi presente. mérito Não é seu. É, não é simples, né? Mas você assim. fez por Só onde não precisa merecer. no meio da Nesse pandemia. meio todo louco, você mereceu. É, obrigada. Parabéns. Muitos parabéns. Aí, como eu estava dizendo, a gente vê o livro surgindo desde a fase, eu falo que é o embrião, né? Assim, Sim. os autores são os pais e eu me chamo de madrinha.
Com Eu certeza. faço carteira com madrinha. Tudo, o livro vira. Espera aí que tá falhando um pouco. Só um Então, assim, minuto. Volta como eu aí. estava dizendo, né? A gente tem essa reunião de conselho, o livro é aprovado e então é elaborado o contrato com o autor. No caso dos livros infantis, a gente encaminha o livro para direção de arte, que faz o contato com os ilustradores, a gente escolhe quem vai ilustrar de acordo com o perfil de cada um dos ilustradores, esse trabalha uma técnica ou outra, enfim, aqui Uhum. mais a material, ou até por indicação do próprio autor. E, Ah, sim, porque às vezes o próprio finalmente, a autor gente indica, né? Ele encaminha o texto prefere. para uma primeira fase que a gente chama de copy desk. Uhum. Oi, Peraí. travou. É, tá travando. Tá aí? Eu tá aí, Andréia? É, gente, tá travando. Só um minutinho que tá carregando. Ela já vai voltar. Eu já ia logo perguntar o que que é Copydesk e travou. Ela já tá voltando. Estamos Vamos voltando? Voltamos? continuar. Peraí. Deu uma travada aqui. Travou, mas voltou. E você estava falando do Copydesk, que eu já ia perguntar o que que é isso? Desenho. Então, a gente faz esse primeiro copy desk que é para adequação ortográfica, Uhum, enfim, correção ortográfica e basicamente é isso. Muitas vezes, no caso da literatura, a gente precisa fazer algumas opções e essas opções, assim, a gente precisa discutir com o autor, né? Tem toda a questão da uhum, verdade poética e nem sempre o livro, né, sai quadradinho conforme manda a nossa santa ortografia. Porque a gente entende que tem outras questões envolvidas. Então, tem a questão da sonoridade, tem a questão uhum, das rimas, enfim, tem muita coisa envolvida. Então, sim. não, não, qualquer alteração que a gente vá fazer no livro infantil, a gente discute e sempre conversa com o autor e, enfim, chega num consenso a respeito de qualquer alteração. Depois, É, já está respondendo então a pergunta da Dani, né? Aproveito para outra pergunta. Como editora, você sugere alguma mudança após essa reunião com o conselho ou antes de apresentar o livro? não, as pequenas mudanças que a gente for fazer, a gente faz depois da reunião do conselho. Se o livro for Uhum, aprovado, ele vai aprovado do jeito que está, lógico. Algumas pequenas mudanças podem ser sugeridas também pelo conselho, mas a uhum, gente discute posteriormente com o autor. uhum, E, enfim, aí tem essa primeira parte, que é o copy desk, que é a adequação ortográfica mesmo, né? uhum, Gramática e ortografia. Aí o ilustrador manda um primeiro RAF, que a gente também aprova ou pede algumas alterações, pede alguma uhum, adequação. Normalmente, na Paulinas, a gente tem várias coleções, então a gente busca assim as similaridades, né, dos textos e tem as coleções têm um público já mais ou menos definido, o estilo, uhum, né, de textos que vão ser publicados em cada uma dessas coleções. Então, também tem uhum, a questão do formato. uhum, A gente já passa o briefing para o ilustrador, dizendo qual vai ser o formato do livro e mais ou menos quantas páginas a gente pensa em fazer. Com isso, a gente determina se vão ser ilustrações pequenas, vinhetas, se vai ter ilustração de página inteira, de página dupla.
Aham, Enfim, aham. e já manda para É, a ele. Renata comentou sobre isso. É, A Dida está perguntando sobre os novatos, os ilustradores novatos. Para vocês conhecerem, vocês recebem também um portfólio deles sim, também. sim. Aham. A Aí gente, eles podem procurar vocês para apresentar o portfólio. sim. A gente recebe muito portfólio. Eu tenho recebido muito contato pelo LinkedIn. Muitos Ah, tá. têm me achado no LinkedIn e enviam portfólios. Aí eu envio para a Uhum, Viane, que é a diretora de arte, e aí, caso a caso, com cada livro, a gente senta e vê, assim, a gente seleciona, né, os estilos que a gente acha que melhor vão se adequar àquele texto. E, uhum, enfim, a gente tenta, né, ser o mais variado possível, né, uhum. esse, essa seleção, porque senão acaba que os livros ficam tudo com mais ou menos com a minha cara, né? É, aí tem que dar uma. De novo, A Dani tá falando que delícia de trabalho, mas assim, não é fácil, né, André? Você selecionar e tudo que você deve receber uma quantidade assim homérica de livros, né? Para você selecionar, deve ser doído também, porque não é doído. para você ter uma ideia, assim, nessa última, a gente teve uma reunião de conselho, hoje é quarta, foi na, foi ontem, terça-feira. Não, hoje é quinta. Anteontem, Foi anteontem. Na isso. terça-feira a gente teve a nossa última reunião de conselho do ano de 2020. Eu tinha, Ai, meu Deus. eu tinha textos de três autores mandaram três textos, cada um, e todos muito Uhum. bons. E Ai, aí, que difícil. e aí chega uma hora que assim, você tem que é escolha de Sofia, sabe? Porque assim, não dá para publicar. Uhum. Aí Sim. como é que eu vou escolher entre esses três? Aí Aham. é um dilema muitas vezes, sabe? Mas aí a gente começa assim, estabelecendo parâmetros, né? Então, assim, a gente tem tantos livros para tal faixa etária, esse tema já foi Uhum. abordado, tem outros autores que Uhum. já escreveram. Enfim, aí a gente tenta ir assim, selecionando. Originalidade também é conta, né? Sim, sim. Então, assim, tinha um autor que do Nordeste, de Recife, e ele mandou três textos maravilhosos, mas um deles tinha uma pegada que eu curti mais. Então, assim, Aham. tem uma coisa meio subjetiva nessa seleção também, porque não tem jeito. Em algum momento a gente. Tem que, tem que tocar, né? Eu acho que tem que ter aquela coisa assim, tocou no coração, deu aquele. A mágica, né? Que você falou, É, um, aquela mágica. Nossa, deve ser muito difícil, porque assim, você dizer não, né, para muitas pessoas, é muito doído. né, que estão com aquela esperança, eu vou publicar É, do, e é, você, é doído. eu imagino, Sim. muito. Enfim. E com os ilustradores funciona dessa forma. A gente seleciona tentando, né, ter uma variedade ali entre nomes e técnicas e procurando sempre também buscar essa originalidade também nas ilustrações. Então, assim, receber contatos de ilustradores novos é muito rico para nós também, porque a gente, com isso, a gente vai ampliando o nosso leque de possibilidades, né? Então, isso é importante também. Que A mais? Dida tá falando, deixa o coração falar, É, né? É muito isso, né? É é muito isso, né? difícil, viu, Dida? Porque Assim, a a gente, literatura infantil, ela mexe com isso, né? Com o sensível. E não tem como você racionalizar tudo, né? Não não, tem como. assim, tem que colocar na balança os dois lados, né? O critério objetivo, o Sim, critério subjetivo, sim. a emoção, a razão, e, enfim, buscar quais são as variáveis aí para a gente poder selecionar, mas que, ó, não é fácil, não. É luta. É luta, é tiro, Eu surpresa, digo é luta que mesmo.
que às vezes tem alguns textos que eu leio, guardo na caixinha, deixo passar uns dias, Uhum. vou ler de novo e vou ler de Uhum. novo, porque às vezes naquele momento ele bate de um jeito. Aí passa um tempo, você vai ler de novo e encontra outros elementos ali que você não tinha percebido numa primeira lida. E aqui, essa releitura, né, vai agregando coisas à tua avaliação e com isso vai ficando um pouco mais fácil, no sentido É. de que, assim, vai solidificando a decisão, né? Então, Uhum. quando tem textos assim que me deixam um pouco na dúvida, eu faço isso, leio, faço uma primeira lida, mais, vamos dizer, mais superficial, boto na caixinha. Uhum. Aí espero uns dias, leio de Uhum. novo, pego mais uma essência e começo a fazer a ficha de avaliação, né? A gente tem uma ficha de avaliação Uhum. onde a gente coloca uma Bacana. sinopse, né, do livro, Uhum. o público a que se destina, qual o nível de leitura daquele leitor infanto-juvenil, né? Então, assim, para que faixa etária ele se destina e quais os temas que ele aborda. Então, assim, eu já começo a decodificar aquele texto, né? Sim, E, esmiuçar, né? aí numa terceira lida é que eu vou fechar a, a seleção. Sou favorável ou não à publicação, né? Lógico, Uhum. isso não depende só de mim, né? Depende de uma decisão Uhum. consensual do conselho editorial. Mas eu já levo uma pré-seleção, né, pro conselho. Uhum. Então, Daquela peneirada, né? desses textos que eu recebi, e são assim, eu posso dizer que na última reunião eu apresentei eu tinha recebido bem uns 30, 40, acho que uns 40 originais. Então, assim, Uhum. tinha aqueles que de cara a gente vê que não tem a menor condição, porque não se trata de literatura, é qualquer outra coisa. Porque tem muito autor que tem aquela coisa assim, escrever para criança é fácil. Porque é texto curtinho, Não né? é. Não. Uhum, mas não é. Escrever para criança é uma das coisas mais difíceis que existe, porque você tem que ser Uma sintético. visitante, uma visitante. Opa! Desculpa. Ela que quis te conhecer. Ô, como ela chama? Amora. Hã? Ai, Amora. Amora. Muito lindo. É uma fofa. Prazer, Amora. Volta aqui, volta aqui. Ah, daqui a pouco ela volta, pode ter certeza. Enfim, então assim, como eu estava dizendo, assim, eu vou decodificando esse texto, né, e vou classificando ele de forma a ter critérios um pouco mais objetivos. E aí no final, então, eu Uhum. tenho o coração falar, aquilo me tocou, então lá pela segunda, terceira lida, eu falo, é isso, é esse, beleza. Então eu já Aham. vou pra reunião com essa decisão, assim, pelo menos a minha pré-seleção já foi feita. E aí, Primeiro é uma análise, né, do texto, aquela análise do texto mesmo, aquela análise crítica, né, textual, análise né, que mais. aí você vai pontuando e depois é o coração, né, que vai Tem que deixar o coração vai falar. falar, né? Porque a literatura é deleite, né, É. é gostar daquilo que está lendo, que se está lendo. Então, assim, se não toca o coração da gente, não vai conseguir Ainda mais para também. criança, né? Um adulto escolhendo um livro para criança. Então você tem que ter um olhar diferenciado, né? Mais Sim, sensível mesmo, né? Tem que ter esse dom, essa magia aí dentro para conseguir. A Dani está perguntando: você defende cada livro que você leva para o conselho? sim, Dani. Às vezes eu preciso defender mesmo. É esse o verbo. Porque Vamos às à vezes luta.
às vezes eu sou questionada, mas por que esse livro? Mas Uhum. você acha que realmente vale a pena? Por quê? E aí eu preciso realmente estar convicta, né, daquela decisão e dizer isso para os membros do conselho, para que eu consiga convencê-los, né, Sim. de que é uma escolha válida e uma boa escolha, que aquele livro vai ser lido, que aquele livro vai ter um público, porque, enfim, a gente trabalha com o mercado, né? Então, assim, a gente, lógico que a gente preza pela qualidade, mas a gente quer vender os livros, Tem que então ser a gente tem que. uma história que venda, né? Que seja vendável Sim, mesmo, né? Que você exato. consiga vender, que prenda, foi o que você falou. Tem que prender. Então, assim, Aham, tem que ter aquele chamariz, né? Igual exato. refrigerante aí que a gente vê que né, todo É, mundo vê, todo mundo pede, né? Tem que ter esse chamariz também, porque é mercado, é venda, né? Não é. Eu sei que você vende sonhos também, mas esse sonho tem que ter essa pegada mesmo, né? enfim. Então, acho que é um pouco isso. O que mais você gostaria de saber? Assim, tem a parte da diagramação, né, que você tinha Isso, me perguntado. isso. Como Então, assim é esse processo? Porque assim demora bastante tempo, né? Quando o livro chega na sua mão, até você conseguir levá-lo para a livraria, demora em sim. média quanto tempo? Sim, porque são vários processos, né? É. Então, como eu te disse, a gente elabora a programação quase um ano antes, né? Sim. Então, assim, um processo de um livro infantil mesmo, a gente precisa de pelo menos aí uns 4 meses de trabalho. Nossa, Porque, tem. sim, o ilustrador normalmente leva de 30, 40 até 50 dias, dependendo do projeto do livro. Uhum. Dependendo né, da enfim, do tipo de ilustração que vai ser Sim, feita, enfim, né? Tem vários tipos de ilustração, tem várias técnicas. sim. E se for uma técnica mais complexa, ele vai levar, sei Sim, lá, meses. até por causa como o autor tem o tempo dele da escrita, né, da criatividade, né, o ilustrador também precisa desse Sim. tempo, né, para criar, né? Então a gente manda para o ilustrador mais ou menos uns 3 a 4 meses antes da Uhum. data prevista do lançamento. O ilustrador faz esse primeiro RAF, né, que é o que a gente alguns chamam de lápis, enfim, ele manda assim as ideias é, assim o projeto, né, assim aquilo Sim. que ele concebeu. E aí a gente pode aceitar tudo do jeito que veio, ou a gente propõe algumas alterações, algumas Uhum. coisinhas aqui, enfim. Às Sempre vezes a rola, gente né? consulta. Sempre acontece, né, de vocês. É, é bem comum, porque às vezes escapa uma coisinha aqui, tem um detalhe ali, a gente, né, um Uhum. vê, o outro não vê. Sim, sim, é Muitas importante. vezes a gente escuta o autor, né? Então, assim, a gente teve um caso esse ano de um livro em que o autor não gostou das ilustrações do que o ilustrador tinha encaminhado e a gente teve que voltar para o início. Então, Não. assim, a gente teve que procurar um outro ilustrador, Uhum. porque senão o trabalho morre, né? Assim, Sim, tem que estar eu sou. amarradinho, né? É. Então, assim, se o autor não se vê retratado naquelas ilustrações, não adianta porque o livro vai encalhar. Então, não Uhum. adianta. Então, a gente foi em busca de um outro ilustrador, e aí ele gostou muito mais, ficou contente, beleza. Ainda assim, pode ter uma coisinha, um detalhe para a gente acertar aqui e ali, beleza. Alguns ajustes só, né? Pronto, a gente aceitou as ilustrações, ele faz as artes finais e encaminha. Agora, hoje em dia, tudo por e-mail, É. enfim, né? Via ilustrações digitalizadas. E aí a gente tem 2 produtores gráficos que trabalham com a gente lá na Paulinas mesmo, são funcionários da Paulinas. Uhum. E então esses 2 funcionários fazem a produção gráfica Uhum. em cima das ilustrações, em cima do projeto, né, que foi
previsto pelo ilustrador. Então, ele diagrama, então faz a seleção de fontes, de a divisão do texto, né, a colocação do texto mesmo, porque muitas vezes o texto pode acompanhar a silhueta da ilustração, por exemplo, ou a gente decide junto se vai ser tudo em caixa alta, se for para criança pequena que está em fase de alfabetização, se vai ser com letra manuscrita, se o texto, né, evocar esse tipo de coisa, como é o caso, por exemplo, do livro Caligrafia de Dona Sofia, que ela escreve nas A paredes, então tem cursiva, né? metade do texto em letra bastão e outra metade em letra manuscrita. Enfim, tudo isso faz parte do trabalho do produtor gráfico, né? E aí, então, tem a fase de revisão. Nossa. O revisor a gente chama de catagato. Então, é aquele gato que mia em cima do telhado, é aquele erro de, sabe assim, a vírgula que ficou fora do lugar, a letra trocada, que passou por que ninguém viu. Sim. Enfim, Aqueles caçagar detalhes. é o nível do detalhe, para a gente assim, não passar nenhum erro, especialmente para criança que está em fase de alfabetização. Sim, Isso com é certeza. importante, né? Crucial. E, finalmente, então, com o livro diagramado, revisado, a gente encaminha um PDF hoje em dia, né? A gente encaminha um PDF para o autor, ele aprova e aí, finalmente, o livro vai para a gráfica. Então, assim, é de 4 a 6 meses de trabalho em cima do infantil. Não, e é um trabalho assim de equipe mesmo, né? Um tem que estar amarradinho com o outro, senão não sai. Tem que estar todo mundo conversando muito bem, né? E tem Sim. algumas perguntas aqui. A Dani perguntou, André, você é quem decide o formato, quantidade de página, conforme o orçamento? Também, não só do orçamento, mas como eu disse, como a gente tem as coleções na Paulinas, a gente tenta adequar ao formato, pelo menos, da coleção. Então, assim, o formato físico mesmo do livro, né? E aí a divisão de páginas vai de acordo com o tamanho do texto, né? Então, assim, infantis para criança pequena não pode ter muito texto em cada página. Então, a gente vai dividindo esse texto de forma que fique agradável à leitura, que não canse. Então, assim, é um trabalho meio minucioso aí, no sentido de que a gente pode ter um livro de mais páginas, que não só fica um pouco mais caro, mas que tem mais, atinge melhor aquele determinado público, né? Sim. Então, assim, é uma conversa entre orçamento, né, daquilo que a gente vai solicitar ao ilustrador, mas também de adequação ao público leitor. Sim. A literatura para a infância, que é a nossa querida Sandrine, está perguntando sobre o processo de compra de direitos internacionais. Ai, Olha, desculpa, foi minha gatinha, a Amora, que está aqui aprontando. Desculpa, Andréia. É minha gatinha. Aprontando todas. Então, a gente compra assim, na área de literatura infantil, a gente não tem muitas traduções. Temos algumas e até um tempo atrás a gente vivia uma situação bastante favorável nesse sentido, porque o dólar estava muito barato, né? Estava Quase que mais pagava. acessível. E tinha muitas editoras que vendiam o pacote. Então, assim, a gente comprava o direito de tradução, a gente mandava o texto traduzido para a editora do exterior, que lugar for. E eles mandavam, a gente trocava o que a gente fala, né? Só o filme do preto. Então, assim, tinha muito livro que era impresso na China e chegava para a gente por navios em cargueiros. Nossa. E como chegava aqui para o Brasil, chegava assim, era feita uma impressão só, vamos dizer assim.
para vários países, em várias línguas, de um mesmo livro. Uhum. Então, assim, teve uma época que, com o dólar um pouco mais baixo, ou o equivalente quase, né, que a gente Uhum. viveu há pouco tempo, a gente tinha essa facilidade. De uns tempos para cá, com o aumento do dólar e a dificuldade das importações, então ficou bem mais difícil. Uhum. Em alguns casos, eu publiquei um livro ano passado chamado Meu Irmãozinho Especial. Uhum. Esse caso era um livro da Paulinas, da Itália, então a gente comprou os direitos também sobre as imagens. Só Uhum. que então nos enviaram os arquivos das imagens e a gente só trocou o texto aqui. Então, Fez a sim, tradução. isso. Mas É, aí a gente paga os direitos autorais para a editora do ah, exterior. tá. Mesmo sendo paulinas, vocês também têm essa. Sim, É porque são os direitos autorais, né? Né? No sim. caso do autor ilustrador. Isso. Normalmente vocês contratam a mesma pessoa para ilustrar e diagramar o projeto gráfico? Não, como eu Não. disse, o ilustrador muitas vezes faz o projeto gráfico, mas a diagramação de 90% dos livros é feita internamente na Paulinas. Alguns autores e ilustradores, ou ilustradores, como é o caso, por exemplo, do André Neves, ele já Uhum. manda. Então a gente só Ah, faz tá. a revisão, porque ele é um autor, ele é ilustrador. Ilustrador. Sim. Então, assim, então ele já manda quase tudo pronto, a gente só tem o trabalho realmente de fazer a revisão. Uhum. Mas normalmente a diagramação, a produção é feita na Paulinas. Sim. Acho que foram bastante perguntas, né? Respira um pouco, respira um pouco, André. Bastante Tá pergunta. bom. Dani, tá que tá aí. É, é, e quanto mais temos que perguntar, quanto mais temos que fazer, acabou assim, acabou, é só isso tudo? Ou Ah, só isso tudo? Então, para o ano que vem, vocês já fecharam, sim, já está tudo planejado para o ano que vem. Nossa, que sim. bacana, que bacana, que É lógico bacana. que sim, a gente deixa aí uma margem de segurança para que, se surgir uma coisa assim imperdível, a gente Sim, dá um jeito de encaixar. Mas é uma exceção uhum. que só realmente se for algo muito excepcional. Sim, exceção das exceções mesmo, né? Não agora, os livros que chegarem a partir de agora, só para 2021 para frente. Nossa, que chique, eu tenho uma amiga editora. Não, quem é apaixonado por livro, querida, nossa, é ostentação, tá? Ostentação. Quem ama livros é ostentação. Olha, vou parar de falar Ah, besteira aqui, porque já tem gente, tem pergunta da Dani. Dani tá que tá. Tô gostando de ver, Dani. Sobre o pagamento de direitos acontece a cada trimestre. Na indústria Exato, fonográfica acontece mais ou menos assim. Com vocês isso. cada trimestre. Agora eu não tenho certeza se é a cada 3 ou 4 meses, mas enfim, nesse período, depois eu posso até me certificar e depois eu te informo. Mas nesse período de 3 a 4 meses é feito um levantamento da quantidade de exemplares vendidos e aí a gente faz o acerto dos direitos autorais. Ah, tá. Que bacana. E sobre direitos autorais, eu acho bacana a gente também perguntar. Por exemplo, eu tenho meu Instagram aqui, eu estou começando e tudo. Como que eu faço para, de repente, eu recebo um livro, você me manda um livro, como que eu posso divulgar esse livro? Eu posso só mostrar uma página, contar a história do livro, ou, ou não? Ó, Ou eu tenho que te pedir autorização? Como é isso? Essa questão. Porque hoje, né, fake news, o pessoal tá mandando PDF para todo mundo. Me fala um pouquinho aí dos direitos autorais. É bom que já estou na fonte, já sei, vou saber tudo. olha, se é apenas uma divulgação, lógico que a gente agradece,
Mas, de qualquer forma, sempre vale a solicitação de autorização, tanto para o autor quanto para a editora. Uhum, Lembrando, os direitos autorais, quando a gente assina um contrato com uma editora, os direitos autorais sobre aquele texto passam a ser da editora. Então, dizendo assim, né, a grosso modo, bastaria a autorização da editora, mas a gente tem como praxe, a gente consulta sempre o autor, né, se não há nenhum tipo de problema que ele veja na divulgação, enfim, no que for uhum. feito com aquilo. Então, não toma essa decisão sozinho. A gente consulta o autor e estabelece os critérios, né? Então, assim, se vai ser. Tem muita editora de livro didático, a FTD, a Moderna, que nos pede autorização, por exemplo, para citação de pequenos trechos de livro. Uhum. Para uso, por exemplo, num livro de português, de língua, né, Uhum. enfim, ser usado como material didático. Esse é um tipo de uso. Hoje em dia, tem muita gente fazendo podcast, por exemplo, com textos, né, de livros, contação de histórias. Sim. Então, sim, é muito importante que seja solicitada a autorização, tanto para a editora quanto para o autor. E eu acho que o contato pode ser feito primeiramente para a editora e, como eu disse, é praxe da gente, das editoras, consultar o autor se ele autoriza, então, que seja feito aquele trabalho com aquele livro. Sim. E é lógico que assim, é vantajoso para todos, né? Assim, é uma Tá divulgação, divulgando, né? sim, mas a gente tem que resguardar realmente os direitos, né? Direitos Desculpa, ela de do... novo. Hoje ela tá agitada. Enfim, a gente gosta de que os livros sejam divulgados, mas a gente também tem que resguardar os direitos, tanto da editora quanto do autor. Sim, por exemplo, na biblioteconomia, né? Toda vez que a gente usa uma citação, um livro, a gente referencia, né? Então, E, toda vez que eu publico algum livro, alguma citação nas minhas redes, eu referencio. Então, nesse sentido, né? Como nos trabalhos acadêmicos, né? A gente tem que fazer toda essa referência. E nesse caso, então, está sendo feito o respeito aos direitos autorais, né? Porque você está referenciando, né, a autoria. sim. E, assim, a gente tem a seção de direitos autorais, ela estabelece, por exemplo, assim, eu não vou saber exatamente agora dizer a quantidade, mas o tipo, a quantidade de citações que você pode usar, né? O Uhum, tamanho do texto que você pode usar que vale como citação. sim. Se é até 10%, enfim, eu não Uhum, sei exatamente a porcentagem, mas a lei de direitos autorais estabelece qual é esse limite. Se uhum, você passa do limite, você está, né, é uhum, isso, você está ultrapassando o limite, então você, a partir dali, você tem que pagar por isso, né? exato. Então, isso que tem tanto problema aí né, disponibilizar PDF, a gente, né, o autor sobrevive dos seus direitos autorais. A editora e todas as pessoas que trabalham nessa editora, na gráfica, sobrevivem da Sim. venda dos direitos autorais, sobrevivem da venda dos livros. Então, quando você disponibiliza um PDF, quando você conta uma história ipsis literis, igualzinha está no livro, simplesmente, né? Enfim, você tá comendo, né, os Uhum. direitos da pessoa Está de se ganhar o seu. beneficiando, né, do direito do outro. Foi ele que criou, é como se você estivesse roubando aquilo, né? É, Tá não, tirando o direito dele. eu tô tratando de ganhar, né, pelo seu trabalho. Sim. Você tem toda a cadeia de trabalho, né? Então, Uhum, assim, você tem que pensar que tem o autor e a editora, que é uma empresa. uhum, E nessa empresa trabalham X pessoas que exatamente. vivem desse trabalho. Uhum, Então, quando você extrapola esse limite, você está prejudicando todas essas pessoas, né? Em primeiro exatamente. lugar,
e todas essas pessoas que estão envolvidas no processo de São produção. famílias, né, que dependem do livro para viver, né? Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Tem o vendedor da livraria, Sim. que também sobrevive da venda de livros, que sobrevive, né? Tem o vendedor na livraria, tem o vendedor que vai nas escolas fazer essas vendas, então tem um vendedor de atacado, tem um Sim. vendedor de varejo, Do e que todos sebo, de todos, o que bate na porta, né? Todos eles, têm, todos os trabalhadores. e todos eles ganham comissão, né, sobre as vendas. Então, assim, é importante a gente lembrar de todas as pessoas que estão envolvidas nessa produção desse livro. Não são palavras jogadas ao vento, Não, né? não é só o escritor e o ilustrador. Nossa, tem todo esse processo que você explicou para a gente aqui, né? São várias pessoas e várias famílias dependem dessas pessoas, né? E vivem dos livros, sobrevivem com esse, né? Sobrevivem por causa dos livros, né? Então é muito importante a gente ter esse cuidado. E por isso que eu sempre referencio tudo que eu publico, porque a gente tem que dar crédito, né? Dar César o que é de César, né? Então tem que fazer o correto. Gente, tem um monte de comentário aqui. Deixa eu ver aqui. Ih, já está quase acabando. Vou fazer o comentário rapidinho. Na contação de histórias em vídeo, ter o cuidado de não apresentar o livro de forma que facilite a produção de um PDF. Usar o enquadramento dinâmico com a interpretação do contador. Boa dica, E Dani. É uma cadeia produtiva. A Marisa está falando, quem trabalha com divulgação de literatura precisa pedir autorização e dar devidos créditos. Exatamente. Com a divulgação, quero dizer, a contação de histórias. Bem como exato. a citação de trechos em didáticos, a devida paga dos direitos autorais. Quando o livro não é mais impresso, a editora ainda detém o direito autoral? É uma boa pergunta. Quem está perguntando é a Andrea, né? Andréia. Então, minha xará. Uhum. Os, o, Enquanto estiver vigendo o contrato, os direitos continuam com a editora. Os contratos normalmente têm um prazo de vigência, né? Eles são muitas vezes automaticamente renovados, porque, enfim, o livro continua vendendo e está tudo bem, beleza, tudo bem. Se o livro para de vender e deixa de ser impresso, então ocorre o distrato. Nesse caso, os direitos autorais voltam para o autor e aí ele pode renegociar com outra editora, produzir uma nova edição daquele livro, de repente com outro ilustrador, um outro projeto gráfico. Então Sim. ele volta a ter os seus direitos sobre o texto, né? Sobre Uhum. aquelas ilustrações, sobre aquele projeto gráfico, aquilo é da Não. editora. Sim. Nossa, muita, muita riqueza, Andréia. Nossa, quanta riqueza, coisas que a gente nem imagina. Nossa, é um trabalho lindo, mas é trabalhoso, né? Toda etapa, nossa, é muito rica, mas é muita dedicação também, né? E a gente já está finalizando. Eu te agradeço muito por ter aceito o convite, adorei tudo que você falou. A Dani está falando, Andréia, ótima partilha, muito clara e generosa. Realmente, mas a Andrea, assim, desde o curso eu percebi isso, você sempre com esse carinho, esse carisma, né? De boa vontade de explicar, com a sua humildade também, né? Foi lindo e você é uma pessoa muito. Foi o que eu falei com você, eu vejo brilho nos seus olhos, adoro o seu sorriso. Você é uma pessoa muito querida, assim. Então, está sendo um prazer te conhecer, poder estudar com você, ter uma amiga editora, chique. A gente, eu tô essa pós-graduação está sendo maravilhosa. Tá mesmo. Tá com encontros riquíssimos, assim, tô super envolvida e Também. divulgando. Estou fazendo uma campanha para várias amigas entrarem também. É. E
delícia conhecer vocês, que delícia. Assim, espero que a gente vire logo essa página dessa pandemia para a gente poder fazer uns encontros presenciais. Ah, eu gostaria muito, eu quero muito que a gente consiga se ver, se abraçar, né? Porque a gente se conhece de longe, mas parece que está perto ao mesmo Sim. tempo, né? Então, Uhum. assim, você está em São Paulo, eu estou aqui no interior do Rio, longe a beça. E Então, a Marilza lá no, em Porto Alegre, em Porto Alegre, na lá no Paraná, Paraná, longe, e a gente parece que está todo mundo pertinho. E tem um monte de comentário bacana que eu vou ler rapidinho. É, foi incrível. Ai, meu Deus, estou até nervosa aqui. Parabéns, gratidão, meninas. Foi muito bom saber sobre editoras. Ótima explicação. É, A Marisa está falando, essa pós está nos promovendo. Obrigada, Patrícia, você está potencializando todos por aqui. Obrigada, Dani, eu que agradeço. Eu espero que ano que vem todo mundo venha, sabe? Eu quero todo mundo aqui, eu quero a gente conversando, porque a gente se aproxima, né? E as pessoas podem conhecer essas pessoas incríveis que estão na pós, né? Então, tem muita gente sim. bacana que ninguém conhece. Então, a gente, né? Vamos divulgar essas potências que existem nesse Brasilzão aí, né? Que estão fazendo tanto trabalho bonito, estão ajudando tanta gente através da literatura. Muito obrigada, Muito André. bom. Gratidão mesmo. E você vai Obrigada a você. voltar ano que vem, se Deus quiser. Tá bom. Tá, Um beijo, jóia. um beijo grande, Andréia. Obrigada, minha flor. Obrigada mesmo, tá? Pessoal, obrigada Tá. pela audiência. Obrigada por terem vindo. Se tiver alguma pergunta que a gente não tenha conseguido responder, se alguém tiver mais alguma questão aí quiser mandar depois, pode mandar. Tô às Sim, ordens. por favor, podem mandar por direct que a poderosa Andréia Bem, Schweitzer consegui falar. poderosa tá. Sim, somos poderosas, todas nós. E Tá amanhã a bom. gente tem a Maria Indiane, que vai apresentar uma surpresa para a gente para fechar a semana de lives de como nascem os livros. Muito obrigada, minha querida. Um beijo. Beijo. Tchau, Obrigada. obrigada. Beijo, pessoal. Até Pode- amanhã. Tchau, João. Oi, tchau. Beijo para você, gatão. Quê? É meu papagaio de pirata. Uma foca. Ah, é uma foquinha? A foquinha é linda. Um beijo, João. Beijo. Tchau, André. Tchau. Obrigada. Tchau.